70 pessoas morrem no acidente mais letal dos últimos 24 anos nos Estados Unidos. Um avião com passageiros colidiu com um helicóptero de treinamento logo depois de decolar do Aeroporto Internacional de Nova York. Na primeira entrevista coletiva do ano, o presidente Lula avisa que se Donald Trump taxar importações do Brasil, o país pagará com a mesma moeda. Ministro da Fazenda Fernando Haddad diz que regulamentação dos vales-refeição e alimentação poderá reduzir preço dos alimentos. Governo de Israel denuncia descumprimento de acordo e suspende troca de reféns com Hamas. Ex-presidente Jair Bolsonaro diz que espera a chegada da Polícia Federal para a sua prisão, mas que antes quer ser ouvido. Neymar diz que já assinou o contrato com o Santos e que deverá ser apresentado amanhã à torcida. E arqueólogos reconstruem tesouros históricos do século XIII a.C. que foram destruídos. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. A maior tragédia aérea dos Estados Unidos nos últimos 24 anos aconteceu hoje em Nova York. Um avião de passageiros e um helicóptero bateram no ar, provocando mais de 70 mortes. 64 passageiros do voo da Airlines, 4 tripulantes e 3 militares que estavam no helicóptero. A colisão aconteceu por volta das 9 horas da noite no horário local e 11 horas da noite no horário de Brasília. O avião, que saiu do Wichita, no estado do Kansas, estava prestes a pousar no aeroporto Ronald Reagan, que interrompeu as operações por algumas horas. 300 socorristas passaram a madrugada trabalhando em busca dos corpos. As condições eram adversas, com água de 0 grau, rajadas de vento e o deslocamento de vários barcos e helicópteros. Entre os passageiros no voo, haviam diversos patinadores artísticos, assim como parentes e treinadores deles, que voltavam para casa após o evento em Wichita. O Pentágono investiga o acidente. Uma das 2 caixas pretas do avião já foi recuperada pelos mergulhadores. Em sua rede social, o presidente Donald Trump questionou o motivo do acidente. Ele escreveu que o avião estava em uma linha de aproximação perfeita e rotineira para o aeroporto. O helicóptero estava indo diretamente em direção ao avião por um período prolongado. Era uma noite clara, as luzes do avião estavam brilhando intensamente. Porque a torre de controle não disse ao helicóptero o que fazer em vez de perguntar se eles viram o avião. Essa é uma situação ruim que parece que deveria ter sido evitada. Trump voltou a levantar suspeita contra os controladores de tráfego nesta quinta e o encontro com a imprensa. Ele afirmou que o nível dos profissionais da área baixou devido às políticas de diversidade promovidas pela Administração Federal de Aviação durante as administrações de Barack Obama e Joe Biden. Em coletiva nesta quinta-feira na Casa Branca, Trump anunciou que todos os envolvidos na colisão não sobreviveram e pediu 1 minuto de silêncio em nome das vítimas e familiares. Recovery mission, sadly, there are no survivors. This was a dark and excruciating night in our nation's capital and in our nation's history, and a tragedy of terrible proportions. As one nation, we grieve for every precious soul that has been taken from us so suddenly, and we are a country of, really, we are in mourning. O acidente desta quarta-feira ocorreu em um espaço aéreo congestionado e perigoso, sendo um dos desafios mais complexos para os pilotos, o que exige uma série de procedimentos e contatos eletrônicos para evitar uma catástrofe. O Aeroporto Nacional Ronald Reagan foi construído para receber 15 milhões de passageiros anualmente, mas agora movimenta 25 milhões. Além disso, um dos corredores aéreos mais sensíveis do país por conta da proximidade com a Casa Branca e outros locais, como o Capitólio e o Pentágono. A região abriga 3 grandes aeroportos, 11 aeroportos regionais e 55 heliportos, sem incluir os operados pelos militares. 7 pessoas foram presas no Rio de Janeiro, todas suspeitas de gerenciar uma espécie de banco paralelo usado por traficantes. Além de emprestar dinheiro com juros extorsivos para moradores de favelas, os suspeitos lavaram 27 milhões de reais na instituição. A dona de uma lotérica usada no esquema também foi presa. O principal alvo da operação, Bruno Gomes, segue foragido. Esta foi apenas uma demonstração do que está acontecendo com maior intensidade hoje no Rio.
Os traficantes aumentam suas apostas a todo instante e nem mostram temor quando encontram um policial pela frente. Na última quarta-feira, a Cidade da Polícia, um complexo que abriga 15 delegacias especializadas e mais de 3.000 agentes, ficou sem energia elétrica por várias horas. O motivo foi o furto de cabos, segundo a concessionária Light. A interrupção afetou o funcionamento de serviços essenciais, como vistoria e registros de roubos. O mais irônico é que o caso está sendo investigado pela própria Delegacia de Roubos e Furtos, localizada no mesmo complexo. De acordo com a Light, somente entre janeiro e novembro do ano passado foram registrados 326 furtos de cabos, totalizando 63 mil metros de fios levados por criminosos. No mesmo dia, a Prefeitura do Rio foi impedida de remover barricadas instaladas por traficantes na Taquara, zona oeste da cidade. O prefeito Eduardo Paz classificou o episódio como bizarro, ao revelar que agentes enviados para retirar os bloqueios foram recebidos por homens armados, o que impediu a realização do serviço. A situação expôs mais uma vez como criminosos exercem domínio territorial em algumas regiões da cidade. Enquanto isso, uma operação conjunta das polícias civis do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, com apoio da PM, desmantelou um esquema de extorsão e lavagem de dinheiro de uma facção criminosa capixaba na Maré. A quadrilha chegou a montar um sistema paralelo de banco para movimentar valores ilícitos. No dia anterior, outro caso chamou a atenção. Um caminhão cegonha transportando 9 veículos roubados foi apreendido na rodovia Presidente Dutra. Os carros, segundo as investigações, pertenciam ao Comando Vermelho e seriam revendidos em São Paulo. Estima-se que a facção tenha movimentado 43 milhões em apenas um ano. Para especialistas, os episódios recentes reforçam a crescente afronta dos criminosos ao poder público e a necessidade de medidas mais eficazes para conter a escalada da violência e da ilegalidade no Rio de Janeiro. O número de internações por dengue aumentou em 66% nos hospitais privados. Mesmo assim, o número de internações é menor do que o ano passado. Segundo a pesquisa divulgada pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios de São Paulo, que consultou 91 hospitais privados da capital. Apesar da curva de crescimento dos casos da doença nesta época do ano, os números de pacientes levados para uma unidade de terapia intensiva caíram 17% na comparação com o levantamento divulgado no início do ano passado. O presidente do sindicato, Francisco Balestrin, destacou que o controle da doença depende de medidas sanitárias tomadas pelas autoridades e também da colaboração da população para evitar a proliferação do mosquito, cuidando especialmente dos focos de água parada. A entidade também questionou os hospitais sobre outros problemas de saúde, que estão aumentando e provocando internações. A virose ficou em primeiro lugar, e em seguida as doenças respiratórias. Vale destacar que no início do ano, o litoral de São Paulo enfrentou um surto de virose que refletiu em uma crise nos serviços de saúde da capital e do interior do estado. O Ministério da Saúde adquiriu o tratamento para distrofia muscular de Duchenne. A doença pode levar à perda progressiva de habilidades motoras, como correr, pular e subir escadas. O medicamento adquirido para o tratamento está entre os mais caros do mundo. Nesta última sexta-feira, 2 pacientes com distrofia muscular de Duchenne iniciaram os exames para o recebimento do Elevidys, medicamento que trata a doença. A doença genética ataca as funções motoras, afetando tarefas simples como, por exemplo, andar. Em dezembro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal deu 90 dias para o Ministério da Saúde comprar o remédio sem a necessidade de uma licitação. O preço de fábrica da terapia genética está entre os mais caros do mundo e pode custar até 20 milhões de reais. E medida inclui pacientes que cumprem os requisitos para o uso do tratamento, que são crianças entre 4 e 7 anos, 11 meses e 29 dias, que conseguem andar dentro dos padrões esperados para a idade. O caráter do tratamento resta sendo feito de maneira emergencial, para garantir que pacientes que estão há 150 dias do encerramento da janela permitida receba a infusão. O Ministério da Saúde informou que tanto a infusão quanto o acompanhamento pré- e pós-tratamento serão realizados pelo SUS.
Criminosos têm aplicado golpes para enganar familiares de pacientes internados na Santa Casa de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Por meio de mensagens enviadas por aplicativos, os golpistas solicitam dinheiro, alegando a necessidade de exames e procedimentos falsos. Um criminoso se passou por médico da Santa Casa para aplicar um golpe. Ele usou o nome e a foto de um profissional que trabalha no hospital para enganar a vítima. O suspeito entrou em contato por meio de um aplicativo de mensagens e solicitou dinheiro para o agendamento de exames. Na mensagem, o golpista fornecia dados bancários e garantia que o valor seria reembolsado depois. Mas após o pagamento, a promessa de devolução nunca se concretizava. Justamente solicitam algum valor para que consiga uma consulta mais rápida, um exame mais rápido, uma cirurgia mais rápida, mas é importante frisar, os três principais são esses: consultas, procedimentos, exames e cirurgias, mas isso não é feito, isso é ilegal e isso não é feito pela Santa Casa. Num único dia, cerca de 10 tentativas de golpe foram registradas, segundo a instituição. Os criminosos se aproveitam do momento de fragilidade de pacientes e familiares. Nós temos o nosso escritório de gestão de dados, de proteção de dados, temos todas as barreiras de entrada no hospital, mas seja por vazamentos internos, que infelizmente a gente não pode desconsiderar que isso aconteça, mas também, e a gente entende que principalmente por acesso de familiares, divulgação de familiares, isso acaba vazando. E se infelizmente chega em uma pessoa mal intencionada, estes golpes acabam acontecendo e as pessoas são ludibriadas aí por esses golpistas. A instituição mantém canais oficiais de comunicação com pacientes e familiares para garantir um atendimento seguro e transparente. A instituição não entra em contato por mensagens ou ligações para solicitar qualquer tipo de pagamento. A recomendação é que as pessoas devem ficar atentas e desconfiar de qualquer pedido de dinheiro em nome da Santa Casa. Qualquer tipo de comunicação da Santa Casa que venha solicitando dinheiro, que venha por um Pix, que venha por um WhatsApp, desconfie e informe imediatamente ao setor onde o paciente está internado ou ao setor que foi mencionado, é do centro cirúrgico. Informe ao centro cirúrgico que isso está acontecendo, porque nós vamos atrás para poder minimizar os efeitos disso. E veja a seguir, ministro da Fazenda Fernando Haddad diz que regulamentação dos vales refeição e alimentação poderá reduzir preços dos alimentos. E na primeira entrevista coletiva do ano, o presidente Lula avisa que se Donald Trump taxar importações do Brasil, o país pagará com a mesma moeda. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje que o Brasil está com as contas em dia. Durante a primeira coletiva do ano aos jornalistas, Lula também falou sobre alimentos, taxa de juros e afirmou que se o presidente Donald Trump aumentar as tarifas para a importação de produtos brasileiros, vai receber o troco. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva concedeu entrevista coletiva no Palácio do Planalto. Essa é a primeira reunião com jornalistas que Lula faz nesse ano de 2025, demonstrando as alterações da política de comunicação do governo que começou com a chegada de Sidônio Palmeira na Secom. Lula repetiu o discurso do início do ano durante a reunião ministerial de que esse é o ano mais importante do seu governo. Segundo ele, deve ser colhido tudo o que foi plantado nos últimos anos, uma vez que, para Lula, o Estado estava desmontado. Lula disse que tem interesse que o país seja respeitado em todo o mundo. Ao ser perguntado sobre sua relação com o governo Donald Trump e sua reação caso seja cumprida a promessa de taxar produtos brasileiros, Lula disse que o Brasil vai devolver na mesma moeda. É muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil em taxar os produtos brasileiros. Taxar os produtos que são exportados para os Estados Unidos é simples. Não tem nenhuma dificuldade. A economia foi um dos temas centrais na coletiva.
Lula disse que a economia brasileira registrou um déficit primário de 0,1% do PIB em 2024, que ficou próximo à meta fiscal de rombo zero prevista para o ano passado e afirmou ter muita responsabilidade com as contas públicas. Citou que 0,1% do PIB seria equivalente a zero, que não houve rombo fiscal e, se não fossem as enchentes do Rio Grande do Sul, o governo teria feito superávit. Não existiu rombo fiscal. Rombo fiscal existiu no governo passado. No governo passado, houve rombo fiscal de quase 2,6%. No nosso não houve. Aliás, se não fosse o Rio Grande do Sul, nós teríamos feito superávit. Pela primeira vez em muitas décadas. Quando questionado sobre a decisão do Copom em aumentar a taxa Selic para 13,25% ao ano, o presidente disse confiar no trabalho de Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, e disse que esse aumento já era esperado pelo governo. Lula pediu paciência e disse que Galípolo não pode dar um cavalo de pau. Num mar, revolto, de uma hora para outra. Já estava praticamente demarcado a necessidade da subida de juros pelo outro presidente, e o Galípolo fez aquilo que ele entendeu que deveria fazer. Lula também falou sobre o preço dos alimentos. Desde a reunião ministerial, o presidente tem falado que o governo vê a possibilidade de se criar políticas que reduzam os valores. Uma das propostas em estudo seria a redução da alíquota de importação para produtos que estejam mais caros no mercado interno do que no mercado exterior. Lula disse que pretende criar políticas que aumentem a produção. Eu não tomarei nenhuma medida daquelas que são bravata. Eu não farei cota, eu não coloquei helicóptero para viajar à fazenda e prender boi, como foi feito no tempo do Plano Cruzado. Eu não vou estabelecer nada que possa significar o surgimento de mercado paralelo. O que nós precisamos trabalhar com muito carinho é o seguinte, é aumentar a produção de tudo aquilo que a gente produz, fazer com que a chamada, pequena e média agricultura, que são responsáveis pela produção de quase 100% dos alimentos, possam produzir mais. Para isso a gente tem que fazer mais financiamento, a gente tem que fazer mais financiamento para a modernização da produção dessa gente. O presidente também comentou as críticas que 2 líderes partidários da base fizeram, tanto ao governo quanto ao trabalho de Fernando Haddad no Ministério da Fazenda. Gilberto Kassab, presidente do PSD, disse que não vê Lula como favorito das eleições caso elas fossem realizadas agora e que o ministro da Fazenda é fraco. Já Marcos Pereira, presidente do Republicanos, disse que o governo Lula está sem rumo e que vê o seu partido seguindo outro caminho em 2026. Lula disse que agora o momento é para pensar em questões atuais, citou a PEC da transição, que permitiu ao governo aumentar em 145 bilhões de reais o teto de gastos no orçamento de 2023 para bancar despesas como Bolsa Família, o Auxílio Gás, a Farmácia Popular, e disse que, no momento, está tranquilo por não ser o ano eleitoral. Agora eu não posso, pedir para o Kassab elogiar se ele não quer elogiar. Então eu acho, primeiro que não tem eleição agora, então eu estou tranquilo. É como se falasse agora, o Corinthians vai perder o campeonato de 2026. Deixa chegar o campeonato para ver se ele vai perder. Outra coisa é o Marcos Pereira. É importante lembrar que eu não tive apoio de muitos partidos desses na época das eleições. Muitos deles não me apoiaram nas eleições. Daí porque a indignação de muita gente de achar que eu não teria condições de governar, porque tinha muito partido que não tinha votado em mim e que eram maioria no Congresso Nacional contra os 70 do PT, os 10 do PCdoB, os 10 do PSB. Nós éramos muito poucos. E o que aconteceu? Foi o momento em que nós aprovamos mais projetos de lei. Pouco depois da entrevista do presidente Lula, o Tesouro Nacional divulgou números, confirmando que o governo central, no ano passado, teve um saldo negativo de 11 bilhões de reais, o que significa 0,09% do PIB, dentro do permitido pela regra do arcabouço fiscal. Mas, se forem incluídos os gastos com a tragédia do Rio Grande do Sul e outras despesas que foram tiradas do cálculo, o número sobe para 43 bilhões de reais. Mesmo assim, bem melhor que os 230 bilhões de 2023.
E além da declaração do presidente Lula de que o presidente do Banco Central deve fazer o que acha melhor para a economia, o resultado das contas públicas também ajudaram o mercado financeiro a fechar em um bom nível. O dólar caiu mais uma vez, 0,24% e terminou o dia cotado em R$ 5,85. E a Bolsa de Valores disparou mais de 2,8%, puxada pela alta das ações da Vale do Rio Doce e da Petrobras, aos 126.913 pontos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avisou hoje que vai aumentar as tarifas de importação dos produtos do México e do Canadá em 25%. A medida entrará em vigor depois de amanhã. Segundo Trump, o objetivo é arrecadar mais dinheiro para o país. O presidente americano só não decidiu se a tarifa será aplicada sobre as compras do petróleo. E ele alertou que os produtos chineses também poderão sofrer sanções, porque a China não impede a remessa de drogas aos Estados Unidos. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou nesta quinta-feira que a regulamentação do mercado de vale-refeição e alimentação pode ser uma solução de curto prazo para ajudar na redução do preço dos alimentos no Brasil. A iniciativa faz parte das ações do governo para enfrentar a inflação. A proposta de regulamentação do mercado de cartões de refeição e alimentação foi apresentada na semana passada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, como uma resposta à demanda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva por medidas para baratear o preço dos alimentos. A medida busca aumentar a concorrência no setor, beneficiando trabalhadores e impactando positivamente os preços no mercado. O tema entrou na lista de tarefas da equipe econômica após o presidente Lula acionar ministros para encontrar soluções para debelar a inflação dos alimentos, temendo os efeitos sobre a popularidade do seu governo. O VR e VA, como são conhecidos, não são obrigatórios caso não exista previsão em norma coletiva ou adesão do empregador ao PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador, que fornece isenções fiscais para atender padrões de alimentação adequados aos empregados. As empresas integrantes do PAT têm os gastos com alimentação deduzidos do imposto de renda. No entanto, devem seguir as regras estabelecidas no programa. Em 2022, foi aprovada a lei que permite a portabilidade e interoperabilidade em cartões de alimentação e refeição oferecidos a trabalhadores de carteira assinada. A lei visa aumentar a competitividade entre as operadoras de cartões e assim reduzir os custos para os restaurantes e trabalhadores. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, anunciou a necessidade de restaurar o propósito original do Programa de Alimentação do Trabalhador. As empresas que oferecem o PAT devem estar cientes das novas diretrizes e se preparar para uma fiscalização mais rigorosa. O endurecimento da fiscalização sinaliza um aviso claro para os empresários. Será essencial garantir que as práticas empresariais estejam em conformidade com a legislação para evitar penalizações. Assim, o fortalecimento do PAT deve gerar não apenas uma revisão na forma como as empresas administram os benefícios, mas também um incentivo para que contratos de fornecimento de alimentação sejam feitos com responsabilidade. Atualmente, os restaurantes e os supermercados pagam uma taxa cobrada a cada operação, que varia de 6% a 13% do valor da refeição ou da compra, um percentual muito acima do praticado no mercado de maquininhas, de 1% a 2%, a depender se a compra for no débito ou no crédito. Isso ocorre porque o serviço de benefícios de alimentação é concentrado em 4 grandes empresas de tickets, que detêm 80% do mercado. Além de emitir os cartões, elas são responsáveis por credenciar os restaurantes e os supermercados. Cada uma delas tem a sua própria rede e as suas próprias maquininhas, o que implica custos que se sobrepõem e aumentam as taxas cobradas dos estabelecimentos. Hoje, por exemplo, as empresas de ticket cobram, além da taxa de administração, uma taxa sobre a transação, outra de anuidade e outra caso o lojista queira antecipar os recebíveis que terá com as vendas em VR ou VA. Tudo isso é repassado ao trabalhador. O país criou quase 1.700.000 empregos com carteira assinada no ano passado, 16,5% a mais do que em 2023. Houve mais contratações nas 5 regiões do país e nos 5 setores da economia: indústria, comércio, serviços, construção e agropecuária. Em média, os trabalhadores foram contratados por R$ 2.163, apenas R$ 35 a mais do que no ano anterior.
Mais de 2.300.000 universitários em todo o país têm dívidas com instituições de ensino. E muitos abandonam os cursos porque não conseguem pagar. Mas um programa do Serasa pode modificar este quadro. Os números são bastante significativos e mostram, de acordo com uma pesquisa do Serasa, que em todo o país 44% dos universitários tiveram que trancar os cursos porque não conseguem pagar as mensalidades. Destes, 24% disseram que as principais dificuldades são o desemprego e a redução da renda, o que obriga a priorizar o pagamento de outras dívidas. A pesquisa realizada em parceria com o Instituto Opinion Box revelou que a maioria dos estudantes endividados, cerca de 63%, tem dívidas que giram em torno de R$ 7 mil, valor equivalente a quase 5 salários mínimos. Além disso, 59% dos universitários afirmaram que desejam regularizar as suas dívidas e continuar os estudos. Para tentar encontrar uma solução para o problema, o Serasa fez uma parceria com 68 instituições de ensino superior em várias regiões do país. As negociações podem ser feitas através do Serasa Limpa Nome, que oferece descontos de até 99% e possibilidades de parcelamento. A plataforma oferece diversas condições de pagamento para ajudar os estudantes a regularizar a situação e continuar com os estudos, especialmente durante o período da rematrícula. Aqui, em Mato Grosso do Sul, por exemplo, mais de 63 mil universitários têm acesso a 182 mil ofertas de dívidas com universidades parceiras da Serasa. E veja a seguir: Justiça Eleitoral caça o mandato da deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo. E o governo de Israel denuncia descumprimento de acordo e suspende troca de reféns com o Hamas. A partir do próximo sábado, alguns funcionários públicos brasileiros vão receber um aumento de salário, mas o contra-cheque receberá reforço apenas para quem ocupa o topo da carreira. Os salários das principais autoridades do país serão reajustados a partir deste sábado, dia 1º de fevereiro. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin, ministros do Estado, parlamentares do Congresso Nacional, ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República passarão a receber mais de R$ 46 mil mensais. Esse aumento de 5,4% faz parte do último reajuste previsto no pacote aprovado pelo Congresso Nacional em dezembro de 2022, durante a transição entre o governo Jair Bolsonaro e Lula. Ao longo dos últimos 2 anos, os vencimentos das lideranças dos 3 poderes tiveram acréscimo que variaram entre 18% e 50%. O reajuste foi aprovado rapidamente no final de 2022 em um processo acelerado, próximo ao recesso parlamentar, com pouca discussão nas sessões da Câmara e do Senado. Apenas os partidos PSOL de esquerda e Novo de direita, que representam uma minoria no Congresso, se opuseram à medida. A medida, inclusive, estabeleceu aumentos escalonados em 4 etapas, ocorrendo em janeiro e abril de 2023, fevereiro de 2024 e, finalmente, em fevereiro de 2025. Os ministros do STF e o chefe da Procuradoria-Geral da República tiveram um aumento de 18% ao longo desses 2 anos, já os congressistas viram seus vencimentos crescerem 37% no mesmo período. No caso do presidente, vice-presidente e seus ministros, que tinham os menores salários entre essas autoridades, o reajuste total chega a 50%. Os aumentos concedidos superaram a inflação acumulada entre dezembro de 2022 e dezembro de 2024, que ficou em 10,4%. Com esse novo patamar salarial, o teto do funcionalismo público alcança mais de 30 vezes o valor do salário mínimo atual. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal em 3 casos diferentes. O ex-presidente disse que está esperando a campainha tocar com alguém dizendo que é da Polícia Federal, numa referência a uma possível prisão. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi indiciado pela Polícia Federal no inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado por suposta fraude no cartão de vacinação e pela tentativa de venda de joias dadas de presente pela Arábia Saudita.
sobre a delação premiada do tenente-coronel Mauro Cid, que embasa parte das denúncias. Ele afirmou que as declarações são absurdas, mas disse, sem apresentar provas, que o tenente-coronel pode estar sendo chantageado. O ex-presidente disse ainda que tem dormido bem, apesar dos inquéritos, a que responde, mas que espera ouvir a campanha tocar às 6 horas da manhã, com alguém dizendo que é da Polícia Federal, numa referência a uma possível prisão. Uma semana antes da posse do presidente americano Donald Trump, o ex-presidente Jair Bolsonaro pediu a liberação de seu passaporte para viajar aos Estados Unidos, que foi negada. O ex-presidente ainda afirmou que muito do que acontece com ele também ocorreu com o presidente Donald Trump, que voltou a governar os Estados Unidos neste mês. Jair Bolsonaro está inelegível por 2 decisões do Tribunal Superior Eleitoral. O ex-presidente voltou a defender seu nome como o único capaz de derrotar o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva no próximo ano. Para isso, ele espera pressionar o judiciário com o apoio de organizações internacionais. Por 5-2, os juízes do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo cassaram nesta quinta-feira o mandato da deputada federal Carla Zambelli, do Partido Liberal de São Paulo. O magistrado entendeu que ela cometeu abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação ao espalhar fake news sobre o processo eleitoral de 2022. Com a decisão de hoje, a deputada Carla Zambelli ficou inelegível por 8 anos. O julgamento ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, suspendeu a troca de reféns com os guerrilheiros do Hamas. Ele pediu que seja cumprido o acordo feito há alguns dias e que os israelenses sejam libertados em segurança. O anúncio divulgado pelo gabinete do premier israelense ocorre após as milícias palestinas entregarem 8 reféns em diferentes grupos nesta quinta-feira, em meio a momentos de caos e desordem causados pelos milhares de moradores da faixa de Gaza que foram ao local e cercaram os veículos da Cruz Vermelha. As imagens da libertação dos reféns mostram milhares de moradores de Gaza reunidos no local cercando veículos da Cruz Vermelha e dificultando o acesso dos reféns e dos milicianos. Entre a multidão, também podem ser vistas inúmeras bandeiras do Hamas e da Jihad Islâmica. A desordem foi tão grande que os terroristas palestinos tiveram de pedir às pessoas para que abrissem passagem para os veículos, o que atrasou a conclusão do processo e dificultou a verificação de que tanto os israelenses como os tailandeses tinham sido entregues à Cruz Vermelha. Após a divulgação dessas cenas, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu exigiu que os mediadores garantam que tais cenas ameaçadoras não se repitam e que a segurança dos reféns seja garantida. O fórum que representa as famílias dos reféns também lamentou o que descreveu como imagens devastadoras que encheram seus corações de medo. Em um comunicado, o presidente israelense Isaac Herzog também condenou as cenas de abuso e terror contra os reféns, enquanto eram transferidos para veículos da Cruz Vermelha. O Hamas libertou nesta quinta-feira a militar Agam Berger, uma refém de 20 anos, em uma cerimônia realizada em uma praça cercada por prédios destruídos, no campo de refugiados de Jabalia, no norte do enclave, onde não ocorreram incidentes. Horas depois, em Khan Younis, no sul da faixa de Gaza, foram libertados os civis israelenses Arbel Yehudi, de 29 anos, e Gad Moses, de 80 anos, bem como 5 reféns tailandeses sequestrados em 7 de outubro de 2023 pelo Hamas. Essa é a terceira troca de reféns entre o governo de israelense e o Hamas. Estava combinado que o grupo terrorista liberasse os 8 reféns e Israel iria liberar 110 palestinos detidos no país, sendo que 32 deles haviam sido condenados à prisão perpétua. Israel acredita que 2/3 dos 100 reféns ainda mantidos em Gaza estão mortos. Esse número inclui 3 que foram assassinados por engano por soldados das Forças de Defesa de Israel e outro que faleceu em uma missão de resgate fracassada. O Hamas alegou que vários morreram devido a bombardeios israelenses. O grupo terrorista
se comprometeu em libertar 33 reféns durante a primeira fase do acordo de cessar-fogo, em troca de quase 2.000 prisioneiros palestinos. No dia 25 de janeiro, o Hamas libertou 4 reféns israelenses. Todas eram mulheres e faziam parte do exército de Israel. As equipes de resgate do Japão estão tentando socorrer um homem de 72 anos que caiu em uma cratera com mais de 10 metros de profundidade. A operação já está no seu segundo dia, sem bons resultados. A vítima dirigia tranquilamente em Saitama, uma cidade próxima do Japão, quando um buraco surgiu sob o caminhão de 3 toneladas. O motorista sobreviveu à queda, mas o solo frágil dificultou a operação de resgate. Poucas horas depois do acidente, aconteceu um deslizamento de terra. Apenas a parte traseira do caminhão foi retirada antes da suspensão dos trabalhos, em consequência da abertura de um segundo buraco, de 20 metros de diâmetro. Aproximadamente 2 campos de futebol, com pelo menos 10 metros de profundidade. Segundo o Corpo de Bombeiros, o colapso foi causado por um cano de esgoto estourado. A prefeitura emitiu um comunicado para mais de 1 milhão de habitantes próximos à região para deixarem o local e não utilizarem a água do sistema público para facilitar o resgate. A última inspeção dos dutos foi em 2021, quando detectaram uma simples corrosão, sem necessidade de reparos urgentes. O Ministério de Terras e Turismo do Japão solicitou inspeções de emergência em todo o país em infraestruturas semelhantes do sistema de esgoto para garantir a segurança da população. Um esquiador brasileiro morreu nos Alpes franceses ao ser soterrado por uma avalanche. A vítima praticava o esporte fora da área segura demarcada. O Monte Branco é a montanha mais alta dos Alpes europeus, com mais de 4.800 metros de altura. Localizada na fronteira da França com a Itália, é um destino popular para turistas que gostam de atividades como esqui, escalada e alpinismo. Enquanto aproveitava as férias, um esquiador brasileiro praticava o esporte fora da pista demarcada pelo resort em que estava hospedado. Para o seu azar, uma avalanche surgiu e soterrou o homem com 400 metros de neve. Os serviços de emergência foram acionados, mas o esquiador foi declarado morto pelas autoridades francesas. O corpo da vítima só foi encontrado porque uma parte do seu braço não foi coberta pela neve. A polícia francesa informou a família da vítima e iniciou as investigações sobre a causa da avalanche que permanece desconhecida. Nas redes sociais, a prefeitura de Annecy, uma das cidades francesas próximas à montanha, reforçou o apelo para que as pessoas tenham cuidado na hora de esquiar. E veja a seguir, Neymar diz que já assinou o contrato com o Santos e que deverá ser apresentado amanhã à torcida. E arqueólogos reconstroem tesouros históricos do século XIII, antes de Cristo, que foram destruídos. A fiação elétrica exposta é cada vez mais recorrente nas cidades, na maioria das vezes em consequência de furtos, problema que coloca em risco principalmente a vida de pedestres e motociclistas. Já tem se tornado um problema recorrente em inúmeras cidades de Mato Grosso do Sul. A precariedade no modelo de fiação suspensa, a falta de manutenção e, principalmente, responsabilização dos prestadores de serviços tem levado a um quadro preocupante. E não é só uma questão de estética, já está virando estatística na área da saúde. É cada vez mais comum casos envolvendo acidentes com fiação. O Edmilson veio transferido de Dourados para Campo Grande depois de receber uma descarga elétrica de um cabo rompido. Eu não sabia daquele fio ali, né? Logo nós passou ali. Nós passamos, nós não vimos, mas no tribunal estava vazio, né? Quando nós voltou carregado, saiu um pouquinho ali, eu estava em cima ali, o coisa daquele fazia na cabeça da gente, né? Então, pegou ali que
Eu fiquei morto, eu achei que não vivia mais, né? Além da falta de zelo por parte das prestadoras de serviço, o cabeamento é danificado ou totalmente levado por usuários de droga, que furtam os fios em busca de cobre para vender. Passamos o ano passado inteiro noticiando inúmeros casos de furtos. No mês de novembro, por exemplo, em Dourados, a polícia identificou e prendeu autores de furtos que deixaram a população sem serviços básicos. Já nesse aqui, na capital, em agosto, 4 homens foram presos em flagrante, furtando fios no bairro Universitário. Um deles foi encontrado dentro de um bueiro, fazendo o corte dos fios. O porta-malas do veículo ficou lotado do material furtado. Em Campo Grande não há uma região específica onde se concentra o problema. Por onde se anda pela cidade, há situações semelhantes como essa. Um emaranhado de fios oferecendo riscos à população. O Gustavo é moto-entregador e conhece bem os caminhos tortuosos dos fios soltos pelas ruas. Até mapeou na cabeça os pontos mais críticos. Principalmente ali na região da Inhanhá ali, né? Aqui na região mesmo da antiga rodoviária e na região do quartel ali, umas ruas mais abandonadas ali também, muito fio solto, fio de um lado para o outro, chega a uma altura assim que bate no pescoço mesmo. Se o cara estiver vindo de moto, é perigoso ele ter um acidente feio ali mesmo. As prefeituras do Rio de Janeiro e de Niterói, no Rio, estão finalizando os projetos para as candidaturas para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031. A candidatura oficial foi sacramentada ontem pelo Comitê Olímpico do Brasil. As cidades do Rio de Janeiro e Niterói vão concorrer juntas para sediar os Jogos Pan-Americanos de 2031. Na proposta elaborada, as duas cidades se comprometeram com a despoluição da Baía de Guanabara e também com a criação da linha 3 do metrô, que conectaria Rio, Niterói e São Gonçalo. As medidas foram definidas em uma votação que foi decidida por 48 votos a favor, 1 contra e 1 em branco. A inscrição das duas cidades deve ser feita junto à Panamã Esportes até amanhã. A expectativa é que a principal disputa pelo direito de sediar o mega evento esportivo seja com a cidade de Assunção, no Paraguai. Sem ainda indicar onde serão as provas, as duas cidades listaram locais que poderiam ser utilizados nas competições. Nas indicações foram citados o Parque Olímpico da Barra, o Parque de Deodoro, a Marina da Glória e o Complexo do Maracanã. O Newton Santos, o engenhão que concentrou as provas do atletismo em 2016, ficou de fora, assim como o futuro estádio do Flamengo, que ficará localizado em São Cristóvão. Em Niterói, foram indicados o Complexo Aida dos Santos, o Caio Martins e arenas provisórias da Orla. O mercado mundial de medicina estética atualmente está avaliado em cerca de pouco mais de 130 bilhões de reais. E segundo previsões divulgadas hoje, a preocupação com a aparência deverá gerar um aumento de 7% ao ano durante os próximos 4 anos. O binômio beleza e autoestima tem levado muita gente a recorrer a procedimentos estéticos. Não é de hoje que o ser humano procura melhorar a aparência e assim sentir-se mais confiante. Um exemplo milenar foi a rainha Cleópatra. Relatos históricos apontam que ela tinha inúmeros rituais de beleza. Voltando para o século XXI, diversas pessoas não poupam esforços e dinheiro para ter um semblante jovial. Prova disso são as injeções de toxina botulínica e ácido hialurônico, que representaram 46% do mercado mundial em 2024. Para este ano, as empresas esperam um crescimento médio de 16% no faturamento, de acordo com um estudo do Boston Consulting Group, que teve participação de 5.000 profissionais de 10 grandes mercados mundiais da estética, entre eles Brasil, China e Estados Unidos. Mas, um estudo do International Master Course on Aging Science prevê desaceleração em regiões importantes para o setor, como Estados Unidos e China. Especialistas estimam que o segmento crescerá mais de 7% ao ano a partir de 2025, segundo Lohan Bram, especialista em economia, na conferência Incas. Nos dias atuais, a geração I recorre cada vez mais às toxinas botulínicas. Tratamentos como laser, radiofrequência e ultrassom, entre outros, representam 1/3 do mercado e estima-se que cresçam 5% em 2025. E o craque Neymar confirmou hoje a volta para o Santos, depois de renunciar a uma fortuna do contrato com o time árabe Al Hilal. Ele deverá ser apresentado amanhã à torcida, já com o contrato assinado.
12 anos após sua saída, Neymar está de volta ao Santos. O jogador anunciou em suas redes sociais o retorno a seu clube formador. O craque vai assinar o contrato com o Peixe nesta sexta, mas afirma que não aguentou esperar e já anunciou a sua volta. Mas agora eu preciso voltar a atuar. E só um clube como o Santos Futebol Clube pode me proporcionar o carinho que preciso para me preparar para os desafios que tenho nos próximos anos. E todos vocês, independente do clube que torcem, sabem bem do que estou falando. Espero que todos me acompanhem nessa nova etapa da minha vida. Sou grato a todos vocês que me apoiaram, mesmo nos momentos mais difíceis. E não foram poucos. Só jogando futebol, fazendo o que eu mais amo nessa vida, é que eu sou feliz. Neymar vai assinar um contrato válido até 30 de junho. Após postagem, o Santos respondeu ao craque nas redes sociais. O Peixe vem preparando há dias uma grande apresentação para seu ídolo. Depois que assinar o contrato na Vila, irá participar de uma série de eventos especiais, inclusive com um show a ser realizado para sua apresentação à torcida. Arqueólogos trabalham na reconstrução de tesouros históricos destruídos pelo Estado Islâmico em 2014 na Síria e no Iraque. As obras são do século XIII a.C. Uma década depois que combatentes jihadistas saquearam as ruínas de Nimrud, no Iraque, arqueólogos lutam para reconstituir seus tesouros antigos, agora convertidos em milhares de fragmentos. O sítio arqueológico, que já foi a joia da coroa do antigo Império Assírio, acabou arrasado pelos combatentes do Estado Islâmico depois que eles tomaram grande parte do país e da vizinha Síria em 2014. As preciosas obras pré-islâmicas destruídas pelos jihadistas estão em pedaços, mas os arqueólogos não temem a tarefa colossal de remontá-las. Nimrud é uma herança para toda a humanidade, uma história que remonta a 3.000 anos. Tem uma grande profundidade histórica. A civilização assíria é uma civilização antiga e podemos ver as evidências em suas esculturas, palácios e canais de irrigação. Mais de 500 peças foram encontradas despedaçadas na área, a cerca de 30 quilômetros de Mossul, cidade do norte do Iraque, onde o Estado Islâmico estabeleceu a capital de seu autoproclamado califado. Gradualmente, as peças do quebra-cabeça são montadas, cobertas por uma lona verde. Uma escavação minuciosa, feita por arqueólogos iraquianos, recuperou mais de 35.000 fragmentos. Toda vez que encontramos uma peça e a colocamos de volta em seu lugar original, é como fazer uma nova descoberta. Esses artefatos podem ser considerados um tesouro para a Mesopotâmia ou Iraque, meu país. Então, é uma grande alegria remover qualquer pedaço desse legado ou tesouro histórico e devolvê-lo ao seu lugar original. Fundada no século XIII a.C., Nimrud atingiu seu apogeu no século IX a.C. e foi a segunda capital do Império Assírio. Por isso, os cientistas remontaram cuidadosamente os baixos relevos, esculturas e placas decoradas representando criaturas míticas que adornavam o palácio do rei assírio Ashur-nasir-pal II há quase 3.000 anos. Estamos agora no processo de reabilitação, depois de restauração, manutenção e então remontagem das antiguidades como estavam antes dos ataques ao sítio arqueológico de Nimrud. Os combatentes do Estado Islâmico também destruíram o Museu de Mossul e a antiga cidade de Palmira, na Síria. O grupo jihadista foi derrotado em 2017 no Iraque e o projeto de restauração de Nimrud começou no ano seguinte, sendo interrompido pela pandemia de Covid-19, mas retomado em 2023. De acordo com o Ministério da Cultura iraquiano, a destruição maciça do local tornou impossível, pelo menos por enquanto, determinar quais antiguidades foram roubadas pelo grupo extremista. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você e fique na paz. Tchau.